Minha gente querida, muito bem-vindos, muito boa noite, muita paz. E vamos para a paz interior, rumo à paz interior, com a Peregrina da Paz escrevendo, Luiz Antônio Mileco traduzindo, os nossos 12 passos rumo à paz interior, que é o livro que a gente está lendo. E ela estava falando da quarta purificação, que é a purificação do motivo. O último parágrafo que nós lemos ontem dizia assim: se você deseja encontrar a paz interior, seu motivo deve estar fora de seus interesses pessoais. Deve dirigir-se ao serviço, deve consistir no dar e não no receber. Então vamos continuar. Conheci um homem que era um bom arquiteto. A arquitetura, para ele, era o trabalho certo, mas ele estava praticando pelo motivo errado. Seu motivo era ganhar muito dinheiro e seguir para frente em posição mais e mais vantajosa. Ele construiu sua própria doença e logo depois disso foi que eu o conheci. Aconselhei-o então a prestar pequenos serviços. Conversei com ele sobre a alegria de servir e mais tarde soube que depois de haver experimentado essa prática, ele nunca mais pôde recuar para a sua vida anterior de egoísmo. Correspondemo-nos durante algum tempo depois disto. No terceiro ano da minha peregrinação, fui à sua cidade e quase não o reconheci quando visitei, tão mudado que ele estava. Mas ele era ainda um arquiteto. Conversou comigo sobre o plano que estava traçando. Ele disse: veja, eu estava organizando meu projeto desta forma, apenas para adaptá-lo ao orçamento dos que o encomendaram. No entanto, agora aplicarei ao lote de terrenos deles para embelezá-lo. Seu motivo, portanto, era servir as pessoas para quem trabalhava. Ele era uma pessoa radiante e transformada. Sua esposa me disse que seu negócio progredira porque as pessoas vinham a ele da distância de milhas e milhas, buscando projetos para suas casas. Tenho conhecido poucas pessoas que tiveram que mudar de emprego a fim de mudarem suas vidas, mas tenho conhecido muitas pessoas que tiveram simplesmente que mudar seus motivos na direção do serviço ao próximo para que suas vidas mudassem. Muito bom isso, hein? Muito bom mesmo. Os nossos motivos têm que ser fraternos, altruístas. Essa é a palavra certa. É a gente desejar o bem para todos, sermos bondosos, sairmos do egoísmo, da ganância, do interesse mesquinho. É isso. Então, vamos para o Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou se certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo aqueles que se dedicam às artes. E o Espírito de Verdade responde: existem espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam quando dignos dessa assistência. O que querem, porém, que se faça com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. E aí Kardec faz uma síntese aqui final.
Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, assim como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que são os espíritos superiores sob várias designações. Tendo todo homem espíritos que simpatizam com ele, é claro que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em resumo, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, a atração dos espíritos é determinada pelos costumes, pelos hábitos, pelo caráter dominante e, sobretudo, pelas leis, porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto, como que insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se tem ideia da população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. Muito sério, né, isso? Muito preocupante até. Porque as leis, as representações dos encarnados refletem o desejo dos encarnados. E aí a gente pode transpor isso para o mundo espiritual, que reflete também esse mundo e dos encarnados e a escolha dos encarnados. Mas, graças a Deus, nós temos sempre uma boa porcentagem de pessoas, mesmo que pareça minoria, de pessoas bem intencionadas, de pessoas prestativas, altruístas, boas, caridosas, que estão sempre procurando mudar essas leis egoístas, transformar o nosso mundo, nosso povo, nosso país, nossos países em coletividades mais elevadas. Pois é. Vamos então para o livro A Gênese e entramos num novo item, no capítulo dos fluidos. É a segunda parte, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E o primeiro item dessa explicação é a vista espiritual ou psíquica, a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados
É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível, que por essa razão parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, também denominada vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispirítico. No encarnado, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Ele vê com os olhos da alma, e a prova está que ele vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Bom, aqui nós temos bem a explicação clara sobre o perispírito, que nada mais é do que o corpo fluídico. Quando a gente deixa esse corpo carnal, nós temos o fluido do perispírito que forma um corpo espiritual. Fora isso, nós temos o espírito, que é a nossa essência mesmo, que não tem forma, não tem um corpo definido. O nosso corpo espiritual é o perispírito que, com o tempo, com a evolução, vai rarefazendo, vai ficando cada vez menos denso até se tornar luz, ou como a gente vê descrito em vários lugares, que os espíritos muito superiores vão se tornando vistos apenas como luz, os espíritos de luz. Então, aqui está bem definido o perispírito. E é com o perispírito que se tem essa visão espiritual, essa dupla vista, essa visão sonambúlica. Então, vamos terminar as nossas leituras com uma mensagem de Albino Teixeira, do livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier, Elevação Espiritual. A elevação espiritual não se nos incorpora à vida, nem pela prosperidade, nem pela carência, nem pelo renome, nem pela obscuridade, nem pela cultura intelectual, nem pela incipiência, nem pela autoridade humana, nem pela condição de subalternidade, nem pelo ajustamento à vida considerada normal, nem pelos conflitos psicológicos que se carreguem, nem pelos amigos, nem pelos adversários, nem pelo apoio do elogio, nem pelo desapreço da injúria. A elevação íntima depende unicamente da nossa reação pessoal ao aceitar e usar para o bem tudo isso.